projetos que a Secretaria nos pediu, né, para ter uma participação do CMDU, e não por menos, nós estamos aqui para apreciar, avaliar, enfim, e, portanto, eu acho que como a secretária Carolina não está tendo acesso ainda ao seu microfone, então a Érica, né, se comprometeu a conduzir as primeiras explicações, né, Érica? Então, seja bem-vinda, viu? Em nome do CMDU, a palavra é sua, aqui é sua casa também, e a gente está aqui para ouvir, então, as explicações para que a gente possa contribuir de alguma maneira. Obrigada, Ronaldo. Boa noite a todos. Espero conseguir explicar no nível que a Carol faz, né? Então, são 2 projetos de lei hoje, Célia, que vamos tratar. O do Fundo de Desenvolvimento Urbano e o das diretrizes viárias do Plano Diretor, não é isso? Isso. Tá. Eu posso explicar os 2 juntos, Ronaldo, e depois vocês deliberam e ficam à vontade? Pode sim. Pode sim. Então, de maneira geral, é o seguinte: o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano foi criado pelo Plano Diretor. E naquela ocasião, dentro das discussões dentro do governo, né, foi estabelecido que o fundo seria gerido pelo gabinete do prefeito. Muito embora a gente tivesse aconselhado de que fosse gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano ou outra secretaria que não o gabinete, porque eles têm uma série de demandas e atividades e que talvez não pudessem dar a atenção necessária para um fundo dessa magnitude. Mas foi aprovado como pertencente ao gabinete, e agora o novo governo entende que, de fato, é melhor que a gestão do fundo seja feita pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Então, a alteração é essa, não muda nada, não muda destinação, não muda nenhum assunto relevante daqueles que foram discutidos durante o plano diretor, somente quem vai cuidar do fundo, né? Quem vai fazer as reuniões, quem vai estabelecer, fazer a administração contábil e tudo mais do fundo, tá bom? Essa é uma. A outra, o plano diretor também estabeleceu que as diretrizes viárias estabelecidas no próprio plano diretor não poderiam ser mudadas. Ela é aquilo que tem que ser seguido a ferro e fogo. O que acontece? Nós, dentro da Secretaria de Planejamento, fazemos os processos de cadastramentos de glebas, né? E é nessa hora que a gente consegue ter minimamente o conhecimento mais, como vou dizer, uma escala melhor da região. Então, a gente consegue saber a curva de nível de uma forma mais detalhada, a gente consegue saber as construções que existem no entorno, muitas vezes estão diferentes do nosso cadastro. Então, é nessa hora que surgem questões que a gente vê que a diretriz viária poderia ter um formato mais inteligente, tanto para o aproveitamento da gleba, quanto para o aproveitamento da cidade, né, daquela futura rua, né, que vai ser dentro daquele loteamento. Então, a ideia é que a gente crie um grupo de análise para quando a diretriz viária estabelecida no plano diretor precisa, por algum motivo, ser alterada, ter sua localização, sua configuração alterada, ou é raro, mas às vezes ela precisa ser, inclusive, suprimida. Por quê? Porque do tempo que a lei foi estudada até agora, até a lei ser aprovada, foram alguns anos. Então, algumas coisas acontecem ao longo desse período, né? Sem contar a escala que a gente estuda durante o plano diretor, aquelas diretrizes são macro, são importantes, mas às vezes acontece da gente precisar suprimir. Para que não fique uma coisa, porque essa pessoa pediu, eu vou suprimir, porque aquela pessoa pediu, não vou suprimir, a ideia é que essa análise seja uma análise criteriosa e multidisciplinar, envolvendo todos os órgãos da prefeitura que tratam do assunto, né? Secretaria de Planejamento, Secretaria do Verde, INDEC, Secretaria de Infraestrutura, que muitas vezes a questão tem a ver com drenagem, né? Às vezes a gente coloca uma diretriz viária importante, mas que está numa planície de inundação que tem uma configuração tal que a gente, não é que não consegue transpor, mas é uma obra faraônica.
Então, fica muito difícil imaginar que um empreendimento comum vai conseguir colocar aquela diretriz e implantar aqui, né? Então, é disso que se trata, é um ajuste para dizer o seguinte: as diretrizes viárias são importantes, estão lá e tem que sair daquele jeito. Mas se houver mesmo uma explicação técnica e importe a ponto de que ela não consegue ser executada daquele formato, naquela localização, tem um grupo que vai avaliar isso, chancelar isso e dar transparência ao ato através de um decreto, quer seja de alteração da posição, quer seja de supressão. Que, da nossa experiência, é muitíssimo raro ela ser suprimida, mas ela ter a sua posição colocada de uma forma um pouco mais inteligente acontece bastante. Acho que é isso no primeiro momento. Eu estou aqui aberta para qualquer explicação e a Carol está aqui no chat conversando com vocês, tá bom? Porque ela está ouvindo, só não tem áudio. Obrigada. Obrigado, Érica, pela apresentação. Eu acho que a gente poderia abrir aqui antes de fazer comentários, um momento de trazer perguntas, né? A respeito, acho que dos dois projetos, até que o primeiro é mais simples, né? Mais uma organização administrativa do próprio fundo, né? Onde ele vai se encaixar, mas especialmente também perguntas a respeito dessas alterações aqui nas diretrizes do plano viário. Então, vou pedir para que as pessoas que queiram fazer pergunta coloquem ali seu nome no chat, porque a gente vai seguir a ordem ali das pessoas colocarem no chat, tá? E aí eu já começo fazendo uma pergunta. Pelo que eu verifiquei aqui, esse grupo de análise, ele é formado por equipe multidisciplinar. Como que funcionaria essa equipe? Qual que é a ideia, né, pensada para essa equipe multidisciplinar? Eu percebi que cada um tem um direito de veto, for necessário ter essa unanimidade, né? Como que foi imaginada essa questão da equipe multidisciplinar? A ideia é que todas as secretarias precisam estar a favor. Primeiro, são técnicos de carreira, justamente para a gente não ter as pressões que muitas vezes um comissionado tem de fazer alguma coisa, vamos dizer assim, atendendo aquele chefe do momento, né? A função do técnico, do estatutário é um pouco ingrata, mas é essa, né? Da gente tentar fazer perdurar as relações que a gente tem aí, o planejamento, as diretrizes de uma maneira geral, inclusive as diretrizes viárias. Que eu sei, aborrece você ter diretrizes viárias numa área, mas a gente precisa delas, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é, muitas vezes a gente, dentro da Secretaria de Planejamento, não tem problema nenhum a gente desviar a diretriz um pouco para lá, mas essa diretriz desviando um pouquinho para lá, pode ser que ela afete a drenagem, pode ser que ela afete o sistema de trânsito e transporte, que a INDEC estava planejando, porque as diretrizes viárias do plano diretor foram amplamente discutidas com todas essas secretarias. E a Secretaria de Transportes, a INDEC, tem trabalhado no seu planejamento futuro, considerando a execução dessas vias nessas posições. Então, pode ser que não, mas pode ser que afete. Assim como a Secretaria de Infraestrutura da Drenagem, ou até mesmo a Secretaria do Verde, por ter ali um corredor ecológico, uma área de preservação permanente, uma planície de inundação, ou alguma coisa que possa ser piorada com a diretriz indo mais para cá ou mais para lá. Não por, claro, a diretriz não vai ser estabelecida em cima de uma APP, mas às vezes você precisa fazer um talude, um movimento de terra que pode afetar. O que a gente tem conversado no nosso dia a dia, quando a gente precisa fazer esses pequenos ajustes, quer seja no cadastramento ou no loteamento, eu tinha esquecido de falar que esse ajuste também pode ser feito no momento do loteamento, não tem tido esse problema. A gente já tem um grupo multidisciplinar semelhante, que é o grupo de análise de loteamentos, é o GAL. Juntamos todas as secretarias envolvidas no processo de aprovação de loteamento e colocamos todas as questões na mesa de uma vez só. Para quando o empreendedor for dar prosseguimento
nas análises, tudo aquilo já foi pensado de forma conjunta, para não acontecer assim, ó, a diretriz está ok, chega lá na frente, o verde fala, não, para a gente não está ok, volta tudo para trás. Então, para a gente evitar esse tipo de atrasos e de retrabalhos, tanto por parte do empreendedor quanto por parte da prefeitura, já existe um grupo como esse. Vai ser algo muito semelhante. Conhecendo a prefeitura, provavelmente os mesmos técnicos, eu ouso dizer, porque são os técnicos que já têm bastante conhecimento nessas áreas especificamente. Não sei se eu respondi. Respondeu. Eu vou trazer uma sugestão, ela é bem simples, tá? Já aproveitando aqui, depois a gente pode pensar assim. Mas, considerando que ele precisa de uma unanimidade, e ele tá exigindo uma justificativa para a aprovação, eu acho que vale a pena também deixar claro que essa motivação do ato administrativo também precisa ser feita no caso de uma reprovação. Isso é implícito em todo ato administrativo, tá? Não precisaria estar escrito. Mas na medida que está escrito para um lado, eu acho que valeria a pena estar também no outro, no sentido de até ter a justificativa bem clara para por que a diretriz viária, nesse caso, para, por exemplo, o técnico que é ali ligado ao verde, não pode ser transferido para aquela região. É uma questão de drenagem, é uma questão de enfim, a pessoa faz a devida justificativa. Tá? É uma sugestão aí porque é muito poder, ao mesmo tempo que é importante ter essa congruência de vontades, né, de diversos setores, ali, multidisciplinar, mas também é interessante a gente ter uma boa motivação também para qualquer para qualquer situação que envolva essa questão. Tá? Você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi, que seria importante não só a gente, quando a gente for negar, o grupo técnico dar a justificativa técnica para negar, e isso constar da lei agora, é isso? É isso. Ali no parágrafo 4º, ele fala da impossibilidade técnica que trata o parágrafo 3º, ou seja, a impossibilidade de se manter a diretriz como está, né? E aí, nesse caso, ela precisa ser comprovada, justificada, né? Então, a gente está falando aí de uma motivação do ato administrativo para poder alterá-la. Ainda que eu faça sentido, que é mais relevante, porque a gente está alterando um termo de lei por meio de uma estrutura administrativa, mas às vezes você tem todas as secretarias aprovando e uma não, é importante saber por que aquela secretaria está falando não, né? E também ela trazer a justificativa, no caso, não pode alterar a diretriz para cá, por conta disso. Às vezes é voto vencido, mas o voto vencido nesse caso é o veto da própria alteração, tá? Então, com esse impacto, a minha sugestão é que haja também a motivação do ato administrativo, né? Dá licença, Érica. O que eu estou falando aqui também é que, para eu deixar bem claro, que todos os atos serão publicados no Diário Oficial através de decreto. Mas eu entendo o que você está dizendo. Para antes da publicação, né? Para que aquele que for entender contrariamente. A análise dos técnicos. Quer dizer, eu não vou falar não simplesmente porque eu não quero. Né? Eu tenho que ter um motivo. Esse motivo tem que ser publicizado. Tem que estar público. Tudo bem. Só para a gente problematizar, o que a gente tem discutido nós técnicos definimos aquelas diretrizes sempre com uma explicação técnica. É a continuidade, é isso e aquilo, e isso vai fazer parte da análise. Mas eu não sei, acho que a Carol vai poder... talvez, Carol, se você quiser me ligar ou escrever no chat, eu não vejo problema em deixar isso mais claro. Porque, na verdade, todas as nossas análises, a gente põe uma base técnica ali do porquê que a gente está optando por isso ou por aquilo. Tá, não, entendi. Até porque a motivação ela é fundamental, né? Eu estava esquecendo de falar uma coisa muito importante desse projeto de lei. Ele também estabelece a necessidade de termos vias coletoras ou arteriais a cada 500 metros para a gente configurar aquela nossa rede de vias coletoras e arteriais. Quem esteve presente aqui, eu vi que muitos que estão aqui estavam presentes no nosso evento da sexta-feira, dá para a gente perceber que é uma
uma proposta moderna que atende à questão da criação de tecido urbano capaz de dar vazão a transporte público, ao pedestre e ao ciclista numa via. Então, também faz parte desse projeto de lei aí, e eu estava esquecendo de mencionar esse artigo, mas ele é importante. Oi, Érica. Ronaldo, dá licença um minutinho. Vocês estão vendo, a Carolina, a secretária, ela está colocando as opiniões dela, o que pode e o que não pode. O pessoal está lendo? Ou, Érica, ou seria interessante você reproduzir a fala da Carol, porque ela põe aqui, isso pode ser colocado no decreto que irá regularizar. Então, tem bastante coisas que é interessante que ela está conseguindo aqui dar opinião e até falando o que pode, o que não pode, acatando algumas coisas ou não. Tá? Então, você pode, toda vez, ou o Ronaldo ou a Érica, pode ler a fala, o que a Carol, que a secretária está colocando. É só para reforçar e todo mundo está bem ciente mesmo. Se o Ronaldo puder falar, eu fico aqui para os esclarecimentos técnicos. Tá. A Carolina, então, ela colocou já sobre... Eu vou ler aqui desde o começo, tá? O que ela está acompanhando, etc. E aqui, então, vamos lá. Ela estava reforçando a questão multidisciplinar, a importância, e de um ato público para legitimar e informar o portal do zoneamento. Então, precisaria ter um ato público para, acredito que, atualizar, né, o portal de zoneamento. E ela disse que, sobre a consideração, ela disse, ótimo, doutor Ronaldo, sua colocação, isso pode ser colocado no decreto que irá regulamentar. E ela disse também dar publicidade nas análises, né? Então, esse é um ponto importante aí na questão da análise. Meu ponto, eu acho que nem é a publicidade, mas é a motivação, né? Que depois ela vai para a publicidade. O Alan fez um comentário aqui. Alan, quer tomar a palavra e fazer sua observação ou sua pergunta? Posso falar, Ronaldo? É que eu estou em vias de entrar num evento aqui, talvez o som não me permita terminar a fala, tá? Mas, de qualquer forma, foi só uma sugestão. Eu achei o que a Érica falou fantástico, acho que o grupo é muito bem-vindo para discutir as diretrizes e tudo mais. E eu deixei uma sugestão de que a iniciativa privada, os técnicos que trabalham com essa área, que envolve diretrizes, pudessem participar, talvez não com direito ao voto, por óbvio, que é uma atribuição do servidor público, mas como uma consulta consultiva, uma forma de colaboração, de interpretação, de diálogo, antes dos pareceres finais, só como sugestão, tá? Pensando agora, eventualmente, pode ser, inclusive, um membro indicado pelo CMDU ou coisa do gênero, só para que a sociedade tenha algum tipo de voz aí nesse processo antes das decisões. Muito interessante, até para ter representatividade, né? Acho bastante interessante. João, está com a palavra. Obrigado aí, Ronaldo. Eu queria... Muita coisa que a gente está estudando aí, que está acontecendo no mundo e em outras cidades, aqui no Brasil também. Inclusive, uma coisa que a gente já fez várias vezes no Condepac, quando a gente monta, às vezes, uma comissão para analisar um determinado processo que tem algumas questões aí para serem melhor esclarecidas, já tiveram reuniões, comissões que a gente recebeu os representantes, os autores do projeto para conversar. Em vez de conversar só com o técnico da prefeitura, fazer uma reunião individual, com dois técnicos, etc., já que vai existir essa comissão, eu gostaria de propor o seguinte, que houvesse uma reunião com o autor do projeto, com a comissão toda. Porque por mais que nós escrevamos, façamos um texto, tentemos justificar tudo no texto, algumas questões vão ficar subjetivas e não vão ter, às vezes, uma interpretação correta.
Então, eu acho que, havendo essa possibilidade de ter essa reunião com a comissão, abrir para os profissionais darem seu ponto de vista, darem as suas sugestões, dizerem por que optaram por aquela circunstância, eu acho que nós vamos queimar um monte de etapa, eu acho que todo mundo tem a ganhar, não só os próprios profissionais, arquitetos, empreendedores, urbanistas, como inclusive o pessoal técnico da prefeitura, que vai estar vendo o ponto de vista e as circunstâncias do que às vezes está sendo colocado. É isso, obrigado. Perfeito. Seria, João, só uma pergunta, abre por decreto, deixa público, por exemplo, eventualmente alguma participação popular via diário, Não, além de trazer os profissionais? Não, é que às vezes abrir para essa reunião, essa comissão do poder público, está envolvendo várias secretarias com vários pontos de vista das secretarias. Então, a INDEC, a Secretaria de Transportes vai ter um ponto de vista, a Secretaria do Verde vai ter o seu ponto de vista, urbanismo, sei lá, a Secretaria de Obras, Infraestrutura. Cada um vem com a sua questão, com o seu ponto de vista. Todos vão falar do seu ponto de vista. Por que não os autores do projeto mostrarem para todos os profissionais dessa comissão o seu ponto de vista? Então, haveria, por exemplo, poderia ter uma ou duas reuniões da comissão toda se reunindo para analisar, e seria marcada uma reunião com os autores, com os profissionais autores do projeto, para esclarecimento. Claro, se aquilo que está sendo pleiteado, houver uma reunião, a comissão analisar, ver que não tem problema nenhum, que aquilo tudo pode ser aceito, resolvido, ou uma simples observação, bola para frente. Agora, não, a coisa não está andando. Entre ficar recurso para lá, recurso para cá, marca a reunião com o profissional, marca um dia, e aí reúne a comissão toda com o profissional, e o profissional vai poder dar o seu ponto de vista, e inclusive na hora, isso aconteceu com o Condepac, na hora da reunião, chegou-se uma outra possibilidade que não estava sendo vislumbrada e que acabou sendo vislumbrada em conjunto pelos profissionais que estavam analisando. É isso, tá bom? Perfeito. Inclusive, a Carolina aqui fez menção da importância de envolver apenas os interessados, né, para não tumultuar, e ela comentou também sobre a importância... que seria tratado em decreto, né, que não seria ainda objeto de lei, esse fluxo de trabalhos, né, essa organização, ela poderia ser tratada mediante decreto e não precisaria fazer parte da legislação. A Érica pediu a palavra, Érica? Na verdade, era para falar, eu acho que eu e a Carol estamos com sintonia total, porque era para falar isso mesmo, se a gente não poderia deixar, porque existem muitas etapas, isso é uma mudança em plano diretor, né? Abrindo essa possibilidade dessa discussão. Nós estamos trazendo essa possibilidade para dentro do plano diretor. Mas eu entendo que um decreto poderia fazer o detalhamento de todas essas etapas, essas necessidades, sem dúvida nenhuma que o interessado precisa ser consultado e participar. Eu acho que isso é o primeiro passo para a gente conseguir falar com uma sintonia melhor, né? Agora, um membro do CMDU para essas discussões, eu já concordo com o que a Carolina escreveu aqui no grupo, nossa secretária. Você tem projetos ainda, tem toda a questão autoral dos projetos e que ainda não estão a ponto de serem divulgadas para as pessoas que ainda não estão envolvidas no projeto. Eu acho que é uma questão até de respeito com o projetista. Eu, como arquiteta, agora falando. Então, mas o empreendedor, sim, ele ir participar, tem uma análise de alinhamento interna dos membros dessa comissão lá da prefeitura e depois uma troca de ideia com o proprietário, com o responsável técnico pelo projeto. Acho que é super pertinente. Tá bom.
Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Mas em decreto, tá? Em decreto. Fábio, né? Levantou a mão. Quem quiser falar, gente, coloca no chat ali, porque eu vou anotando. Pode falar, Fábio. Tá, é que eu estou no celular, tá difícil de acessar o chat pelo celular, tá? Eu concordo muito com o que o João Verde falou, e também com o que a Érica colocou. Eu acho que a participação do CMDU, ela não é muito bem-vinda nesse caso específico. Mais do que empreendedor, Érica, eu acho que quem deve realmente participar dessa reunião é quem fez o projeto, né? Porque praticamente quando você já entra na prefeitura, o projeto já está resolvido com o empreendedor, né? Então é mais uma questão burocrática de aprovação. E a participação do profissional é fundamental nesse diálogo construtivo entre prefeitura e profissionais. É isso que a gente está querendo, né? A gente pode diminuir, encurtar muitas distâncias, né, de prazos e de burocracia com esse tipo de reunião. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser levada em consideração, sim. Se é por meio de decreto, como vai ser, aí o formato a gente pode até estudar. Até mesmo colocar isso no plano diretor, né? Porque o plano diretor é participativo, sim, né? E a participação é exatamente essa, é uma das participações possíveis, né? Perfeito. Tereza? Oi, desculpa, achei que eu estava sem som. Dá para me ouvir? Dá. Sim, dá sim, Tereza. A palavra é sua. Boa noite, eu estava sem som e sem microfone. Eu queria opinar nas duas coisas. Quanto ao fundo, ele não tá legalizado, porque ele não está com paridade. Eu mandei e-mail para todo mundo, mas ninguém me respondeu. Ele está com 8 pessoas do poder público contra 7 da sociedade. Porque o Concidade não funciona desde 2020. Ou seja, a prefeitura fez um decreto em 2021, incluindo alguma coisa que não funciona desde 2020, tá certo? Em 2020 nós cobramos o Santoro, acho que eu mandei no e-mail para vocês, ninguém respondeu, aquilo morreu, acabou, aquilo só teve interesse na época do plano diretor, tá certo? Depois jogaram ele no lixo. Então, se isso aqui for funcionar dessa maneira, vai ter problema, porque ele não está legalizado. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto a essa mudança dessa lei, eu queria saber qual é a extensão disso, porque está muito estranho isso. Como é que você muda alguma coisa que está no plano diretor sem audiência pública? Eu acho que, se for para mudar, tem que ver o que vai mudar, para onde que tem que pôr. Acho que não é uma coisa fechada dentro da prefeitura, muito menos junto com quem está querendo que aquilo aconteça, que é o empreendedor. Então, eu acho muito perigoso o empreendedor ter esse tipo de reunião, tá certo? Porque se é uma coisa técnica, como a Érica falou, não tem que ter o interessado. O interessado vai defender só o dele. A prefeitura tem que defender a cidade. Tá certo? Então, eu acho errado isso. E se for para ter algum tipo de discussão, que seja uma audiência pública, onde todo mundo entre e participe. A Carolina botou aqui que encaminhou... Não é que ninguém... Carolina, você precisa se informar melhor. Você, como secretária, você precisa se informar melhor. O Santoro enterrou o Concidade em 2020. Eu mandei esse decreto para vocês. Eu não lembro se era decreto ou resolução. É alguma coisa que tem um link na prefeitura, onde ele está suspendendo tudo. E ninguém retomou. E quem teria que ter retomado seria você. Não é a Célia mandando e-mail. Tá certo? Porque você é a secretária que seria a presidente responsável pelo Concidade. Obrigada. João? Só... Pelo que eu entendi, isso aqui é um andamento de um processo. Nós não estamos discutindo um projeto de lei. Da mesma maneira que sai uma ordem de serviço, como que uma análise de um processo vai ser feito, encaminhado,
se vai primeiro para a secretaria tal, segundo para a secretaria tal, ou depois pode ter uma outra ordem de serviço que se inverte o processo, né? Eu acho que isso é um mandamento de análise de processo, de projeto. Entra-se com um projeto, o projeto vai ser analisado. Em vez da secretaria da CEPLURB mandar para a secretaria tal, mandar para a INDEC, mandar depois que vem da INDEC, mandar para a secretaria do VEM, depois que então, vem... João, mas aí eles têm que fazer uma normativa e não um PL. Se é um PL devido a zoneamento, tem que ter audiência pública. Não. Tereza, nós não estamos discutindo zoneamento, nós não estamos discutindo mudança de lei. É uma análise de um processo. Da mesma maneira que eu entro com o projeto de um prédio e tem um processo de análise, o projeto de loteamento também tem um processo de análise. Sim, mas você está mudando a 189. Esse é o problema. Não está mudando nada, vai ser feita a análise. Então análise não vai chamar PL de alteração do artigo... Eu retiro a minha fala, tá? Aí eu acho que o Ronaldo vai saber explicar melhor. A gente está aqui contribuindo, refletindo junto com a secretaria a respeito dessa necessidade de ter alguma flexibilidade sobre as diretrizes, porque é o que a secretaria nos apontou, e eu não estou no dia a dia, tá? Mas muitos profissionais aqui trabalham e vivem esse dia a dia de aprovação. É que chega na verificação de um loteamento, na verificação de uma gleba, no processo de cadastramento, a diretriz era completamente inviável, ou parcialmente inviável. Pelo projeto de alteração, né, esse projeto inicial aqui, a gente tem a seguinte situação, ele traz limites a essa alteração, quer dizer, ele traz balizas máximas para essa possibilidade de alteração. Então, isso seria legal, né? Então, mas desculpa, isso é uma mudança no plano diretor. Tereza, só um minutinho. Aí depois a gente fala. Desculpa, João, se eu falei no seu lugar, desculpa. Eu vou esperar, eu vou pôr a mãozinha. Isso. Se a gente for interromper, aí a gente... Mas, assim, enfim, a gente vai analisar isso com calma, né? Não vou falar que pode ou que não pode nada, nem que pode tudo aqui. E aí na visão, inclusive, do CMDU. Nem sou eu que devo fazer isso, é o conselho. Mas é no sentido de estabelecer balizas, parâmetros. Então, as normas gerais previstas no artigo, eu acho que é o 24 da Constituição Federal, ela estabelece a criação de parâmetros. E o plano diretor, ela é uma típica norma geral que ela estabelece parâmetros de ordenação de todas as demais legislações a respeito do tema, né? E aqui a gente falando de diretriz viária, ela está nesse patamar ali junto com as questões urbanísticas. Então, assim, se forem balizas que tenham ali um caráter objetivo dentro de uma ideia bem concebida, que permite uma flexibilização, que não vai descaracterizar as ideias do plano diretor, não há nada que impeça, muito pelo contrário, né? A flexibilidade ela é bem-vinda, inclusive,